Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com um convidado especialíssimo, o escritor Auri Sudati. Bem-vindo ao programa, Auri. Olá, é uma satisfação muito grande participar desse programa. Estou muito feliz. Que legal, Auri. Tu tens um currículo muito bacana. Tu é professor, conferencista, poeta. Ele é meu colega na Casa do Poeta. Já foi presidente da Casa do Poeta. Hoje tu é vice-presidente, né? Eu sou do Departamento de Intercâmbio Cultural. Do Departamento de Intercâmbio. Isso. E eu sou do Departamento de Eventos. Isso, nossa que legal. Colega da casa. Auri, lendo teu currículo, eu vi que tu já escreveu uns 29 livros infantis, infanto-juvenis, né? E sozinho, em parceria com outros autores, e um livro de poesia para adulto. Eu gostaria que tu nós começássemos falando sobre qual é a tua motivação para escrever livros para crianças e jovens, porque para quem escreveu 29 livros é praticamente um por ano. Eu escrevo para crianças por dois motivos principais. Primeiro, porque eu gosto muito de crianças. E também um outro motivo é para que, através dos poemas e das historinhas, as crianças tenham novas ideias, recriem e consigam também emocionar-se, né, com tudo que é produzido na literatura infanto-juvenil que eu tenho feito até agora. Que legal, é um estímulo, porque é um aprendizado também, né? Através das histórias elas também aprendem, né? E eu sempre fui assim, apaixonado por criança, né? Que a mãe dizia que eu era muito crianceiro. Ah, é? Crianceiro, eu queria dizer, porque eu contava causinhos, historinhas. Um sobrinho meu dizia, tio Auri, conta os causinhos. Causinhos eram essas historinhas. Que legal. Então eu sempre gostei muito de crianças, até hoje eu tenho uma paixão por criança. Que idade tu tinha quando tu contava os causinhos? Devia ter uns 7, 8 anos, 9 anos no máximo. Então já é uma coisa que vem lá de criança, né? Já vem de berço. Que tu foi de berço, foi aplicando. Isso. As tuas 3 primeiras publicações infanto-juvenis, que foram A Grande Fábrica de Historinhas, em Santa Maria, primeiro livro da editora Palotti, em 1980, esse foi o primeiro. A Corujinha Indiscreta, também pela Palotti, em 1981. E José Parafuso e o Intruso, de 1983. Comente essas obras para nós. Foi o início lá em Santiago, né? Eu morava em Santiago. E tudo começou com o Prêmio APSUL Revelação Literária, que o Correio do Povo tinha aquela promoção. Aí eu fui classificado com a historinha Maior Herói do Mundo. Foi um estímulo assim extraordinário para eu começar a escrever e publicar. Começar a publicar. Escrever eu já escrevia, né? Muito tempo. Então foi assim um grande estímulo esse prêmio APSUL. Sim, que legal que tu ganhou através de uma obra publicada, de uma obra... Uma historinha. Participou de um concurso com uma historinha. Isso, com uma historinha, Maior Herói do Mundo. E foi classificada. E me estimulou então a começar a editar meus livros. E cada livro desses tem 7 historinhas cada um. Então, quando comecei, já tinham saído 21 historinhas dos 3 livros. Né? E o que contava o Maior Herói do Mundo, tu lembra? O Maior Herói do Mundo é uma história muito interessante,
porque é de um menino que ele estava cansado de ler Os Três Porquinhos, O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo. Então ele pensou assim, quem sabe eu vivo uma aventura. Que ótimo! E ele tinha um gatinho chamado Mimi. Então ele pega o gatinho, pega o seu rádio, que ia fazer o fundo musical, o radinho a pilha, pega um cabo de vassoura, que ia ser a sua arma, um pedaço de corda, que seria uma cobra gigantesca, que iria devorar o gatinho. E ele foi para o pátio da casa dele, onde tinha uma árvore enorme, assim, bem frondosa, e ali ele trava, então, uma luta, assim, muito forte entre ele e aquela serpente que queria devorar o gatinho. E no final, então, quando ele consegue vencer a sua batalha, eu termino assim a historinha. Eliezer estava muito feliz, porque em seus olhos havia o brilho de quem tinha sido, por alguns instantes, o maior herói do mundo. Então ele tinha salvo o gatinho dele daquele inimigo feroz. Né? Que legal! Mas eu gostei mais foi do teu estímulo que te fez escrever a história de um cara, de uma pessoa, de um menino que estava cansado de ler sempre as mesmas histórias. Eu achei bárbaro isso. Porque quantas crianças estão cansadas de ler sempre as mesmas histórias, e nós precisamos desses escritores, né, que criem novas histórias, que tragam. Inclusive, tu tem um projeto tu tem desenvolvido um projeto de estímulo à leitura, à produção de textos, à valorização do folclore brasileiro em escolas de Santa Maria e na região. Como é que nasceu esse projeto e como é que ele acontece? É muito interessante, porque nos meus projetos eu levo minhas sacolas de livros. Então eu empresto livro para os alunos e é desenvolvido o projeto de estímulo à leitura, mas não é só assim, estímulo à leitura, né? Dentro do projeto tem palavras cruzadas, tem criação de pequenos poemas e textos em prosa, tem adivinhações do folclore. Eu utilizo muito o folclore, eu tenho uma paixão pelo folclore, assim, e principalmente folclore brasileiro, que eu acho um dos mais lindos do mundo, né? E então é feito assim um projeto vai muito além da leitura, né, e da criação de textos. Cultura geral. Eu acho que eles gostam, os alunos normalmente gostam muito dos meus projetos que eu tenho desenvolvido, só que a pandemia nos matou, né? Nos matou no sentido, nos tirou, as escolas fecharam, né? Esse projeto não houve nenhuma possibilidade de acontecer online com as crianças. Até porque as escolas também não estavam, Até né? porque eu não quis interferir muito, assim, porque as escolas já estavam com essa dificuldade de se comunicar com os alunos, né, através do online, e não seria a mesma coisa, né? É verdade, concordo. O autor está ali presente, fazendo seu projeto, no meu caso, né, levando minhas sacolas de livro, levando estímulo à leitura, levando poemas. Eu acho que não seria assim muito interessante, talvez, não seria. Né? E mesmo porque houve uma trégua, então nós damos uma trégua. Né? Sim. Mas foi eles, muito legal. Como eles têm os livros em casa, talvez continuaram, né? Tiveram bastante tempo. Eu fazia sorteio de livros, eles ganharam muitos livros também, né, por causa dos projetos. Né? Professor Auri, sobre o livro para adultos, O Confidente das Estrelas, que foi publicado em 2015, com que objetivo tu escreveu e do que se trata esse livro para adultos? Eu tinha escrito tanto para crianças, né? E estava na hora de publicar para adultos, sabe por quê? Porque... Eu acho que é porque as crianças já estão ficando adultas. Não, é uma das sugestões. Não, e porque eu escrevo mais para adultos do que para crianças. Impressionante, né? Porque apesar de ter publicado todos esses livros para crianças, eu estou participando de mais de 150 antologias. Com poemas, contos e crônicas. Então a minha produção e o jornal literário, né, Lígia? Já temos 152 edições do jornal e eu participei em todas. Que legal. E sempre, geralmente, com texto novo. O jornal literário é de Santiago? É o Letras Santiaguenses, que nasceu em Santiago. Foi criado lá em Santiago. Então eu tenho assim também esse gosto de escrever para adultos. Eu escrevo contos, crônicas, poemas, haikais e vários outros gêneros, né, que eu gosto muito. E o principal... é haikai? Explica para o nosso público o que é haikai.
O haikai é aqueles versinhos que a gente faz em três linhas. E eu faço naquele estilo bem legal. clássico, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Olha que ótimo. No estilo clássico do haikai. Do haikai. Em 3 linhas, 3 versinhos, tem que formar um mundo ali, um universo. É difícil. Muito show. É bastante difícil, é um desafio, mas é interessante fazer um haikai, né? É muito interessante criar o haikai, né? E tu ensina para as crianças também? Às vezes a gente insere dentro do projeto do projeto esse de criação de texto e leitura, a gente nós inserimos um conhecimento para eles de haikai também. Mas fala do livro aí dos adultos, então, que tu ainda não falou. O Confidente das Estrelas, ele trata assim de temas bem diversificados, são quase 70 poemas. E eu fiz uma seleção assim ao longo da minha vida de autor, tudo. E aqui então tem homenagens para Cecília Meirelles, para o Manuel Bandeira, para o Afonso de Guimarães Filho, para o Oscar Bersold, que é um autor lá da Serra Gaúcha. E um dos poemas foi escrito ao som de música clássica, a música Barcaroli, que é uma das coisas mais lindas que existe, música clássica, do Offenbach, o escritor, autor alemão, se não me engano, acho que ele é alemão, né? O Bach. E tem homenagem, tem futebol, tem homenagem para o Mané Garrincha, aquele nosso grande jogador de futebol do passado, porque eu vivi na geração do Pelé e do Garrincha. Então são jogadores assim fora de série, né? Sim. Então música, futebol, o amor, eu canto muito o amor também, os sentimentos. E é bem diversificado, então, os temas desse livro, O Confidente das Estrelas. Né? Que legal. Foi meu primeiro livro, por enquanto, para adultos. Sim. Né? Ok, antes da gente encerrar esse bloco, eu queria que tu falasse, que tu nos falasse como é que tu te sente como escritor, como artista colaborador na literatura, recebendo essas inúmeras homenagens que tu já recebeu como professor, como escritor. Tu foi patrono de inúmeras feiras do livro em várias cidades do Rio Grande do Sul. Tu é membro da Academia Santamariense de Letras na cadeira 27 e da Academia Internacional de Artes, Ciências e Letras, a Palavra do Século XXI, de Cruz Alta, que eu também sou, né? Da cadeira 79. Como é que tu te sente? Eu me sinto muito feliz e tenho que dar assim minha gratidão, né, a todos esses municípios que me convidaram para ser patrono de feiras. Eu tenho que ser grato a São Francisco de Assis, que foi a primeira feira que eu fui patrono, foi lá, porque eu vivi lá, né? Vivi 20 anos em São Francisco de Assis. Santiago, que agora até em 2019, no final do ano, eu recebi aquela homenagem do Calçadão da Fama, né? Foi um momento assim extraordinário da minha vida, nunca imaginei, né, que tivesse ali naquele momento tão solene, tão bonito. Então, São Francisco de Assis, Santiago, e cidades assim, Santa Maria, que me acolheu com tanto carinho, né? E só que eu produzisse bastante livros também, né, pelas feiras do livro. Eu me sinto assim, eu aceito com muita humildade essas homenagens e me sinto feliz pelo reconhecimento. Qual é o autor que não vai ficar feliz, né, de ser reconhecido por várias cidades, assim, né? Dá uma alegria dentro, né? Dá uma alegria dentro. E o jornal literário que me permite esse contato com autores de todo o Brasil, praticamente, né? Então, o que eu ganho de livro, agora eu consegui lá em casa organizar minha biblioteca, eu devo ter uns 3, 4 mil livros, mas eu ganho muito livro. Eu recebo, porque eu faço intercâmbio, né? Eu troco, eu mando livro e recebo depois dos autores, né? Então eu me sinto feliz e quero ver se continua esse trabalho, né? Sim. Que é bem árduo, né, da literatura, porque quando nós fizemos um texto, nós não temos um material. Não temos tijolos, não temos argamassa, não temos tábuas, não temos... Mas tem mais importante que a criatividade, né? Através da palavra. Através da palavra. Então é difícil de escrever por isso, né? Porque nós tiramos do nada, né? É verdade. Né? Mas é uma satisfação escrever, gosto Auri, nós precisamos fazer um intervalo e nós voltamos logo para saber então um pouco mais da vida pessoal, né? Onde ele nasceu, esse escritor nasceu, Auri Sudati, e outras obras que ele publicou. Voltamos logo. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.
Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Continuamos conversando com o escritor poeta Auri Sudati. Auri, tu mencionou algumas cidades no bloco anterior onde tu morou, né? Tu nasceu em Nova Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, distrito de Jaguari, onde tu morou até os 7 anos de idade e depois tu morou em São Francisco até os 19. As tuas lembranças desta época e as experiências vividas, elas refletem nas histórias infanto-juvenis que tu escreve? Certamente. Eu nasci em Nova Esperança do Sul, então, que fazia parte de Jaguari, né, na época. Depois, a família, nós mudamos para São Francisco de Assis. Depois eu fui morar residir em Uruguaiana, onde fui estudar, onde fiz a universidade, curso de letras na FAFIUR e também a especialização em teoria da literatura. Depois eu fui residir em Santiago, onde eu residi por 30 e poucos anos. E atualmente resido em Santa Maria já há quase 20 anos. Então são lugares assim que eu residi que certamente influenciaram bastante em mim. Os Beatles, né, que foi a maior influência na minha vida, o grupo musical inglês The Beatles. Eu morava em São Francisco de Assis, devia ter 12, 13 anos, me pegou no auge da minha juventude, usava cabelo igual a eles. E o inglês... escutava as músicas deles. E o inglês, através das músicas dos Beatles, foi uma coisa assim, extraordinária em minha vida. Determinou a minha profissão de professor. O inglês? Tu estudava inglês? Pela influência dos Beatles. Porque tu ouvia eles e aí tu foi estudar. E eu sempre tive facilidade para o inglês. Foi uma coisa assim, meio misteriosa em minha vida, né? Porque não precisou ninguém me ensinar, quase foi. O inglês veio assim, de luva para a minha vida. Que era paixão, né? Eu tive facilidade. E o primeiro prêmio literário que eu ganhei, eu morava em São Francisco de Assis, quando estava no ginásio. Devia ser na segunda série primária, segunda série do ginasial. Um prêmio de redação sobre o Dia das Mães. Então, aí pode estar começando um autor, né? Começando a surgir um autor, foi um estímulo. E no meu curso primário, que eu estudei em uma escola de freiras em São Francisco de Assis, Escola Nossa Senhora Conquistadora, as minhas historinhas eram lidas à irmã. Eram duas irmãs, do 3º ano e do 4º ano. A irmã Dolores, ela lia as historinhas que ela mais gostava. E às vezes a minha entrava. Então eu vi que já tinha queda para escrever literatura infantil. Então são influências dentro dessa trajetória, né, que eu estive nessas cidades. Santiago foi onde eu lancei meus primeiros livros. Eu lecionei muito tempo em Santiago e em 1980 eu lancei meu primeiro livro, A Grande Fábrica de Historinhas. Porque eu tinha ganho o concurso, aquele do Prêmio Pessoa de Revelação Literária, do Correio do Povo. E a partir daí, então, foi um estímulo para eu começar a editar para crianças. Eu vi que eu tinha facilidade, né, para escrever para crianças. Que legal! E agora em Santa Maria o estímulo da Casa do Poeta, né, de Santa Maria, a Academia Santa Maria de Letras, e essa de Cruz Alta também, a Alpas 21, que também é bastante estímulo para continuar escrevendo sempre, produzindo. É verdade. Tu tens umas parcerias, tem algumas publicações em parcerias com algumas autoras. Os Filhotes Aventureiros com a escritora Irene Fernandes dos Santos e a Lourdes Morales Dalla Costa, em 2019. Um Livro no Coração, em parceria com Mara Pitaluga, em 2019. E o mais recente aconteceu na Ilha Azul, em parceria com a professora Marlisa Lourenzi Augusti e os alunos do 5º ano da Escola Municipal Dom Antônio Reis, em Santa Maria. Como é que foi em 2017 isso? Como é que aconteceu esse projeto, essa participação das crianças? É um projeto que eu levo minhas sacolas de livros e desenvolvo assim, não é só leitura e produção de textos. São dadas palavras cruzadas com sinônimos, antônimos, o folclore que eu utilizo bastante, né, inclusive com canções folclóricas. Então no projeto tem leitura, tem produção de texto, tem música, tem folclore,
Mas essa obra, as crianças escreveram ela, aconteceu na Ilha Azul, as crianças ajudaram essa a escrever. Parte dentro do projeto eles também criam, né? Como aconteceu essa historinha, esse livro aconteceu na Ilha Azul. Foi uma historinha que nós montamos juntos, a professora Marlisa, eu e os alunos do 5º ano. E é um pouquinho diferente, assim, de tudo que é feito, né? Porque eles participam de tudo, do todo do livro, Que legal. praticamente de todo o livro, né? Muito bacana. Então, depois no próximo encontro é lido o que foi feito agora, tal. Aí, no momento que a gente apresenta a leitura da obra em fragmento, um aluno diz, ali fui eu, aquela parte foi minha. Então é interessante isso, né? É juntado as partes e forma como um todo. Então vocês se reúnem numa sala e cada aluno participa dizendo, contando a história, ajuda a contar a história. E por escrito também, porque aí ajuda bastante, porque aí, por exemplo, na hora eles escrevem também? Sim, porque na hora que eu e a professora estamos continuando a historinha, olha aqui o que o aluno tal colocou, ele colocou que o gato podia ser amarelo, outro, o aluno que colocou que era um gato mágico, um exemplo, né? Olha que bacana. Então aí depois eles se identificam. Então aproveita a imaginação da criança e constrói a obra. Claro, porque como se diz, né, a criança é um imaginativo puro, ele tem toda a criatividade do mundo, né? A minha netinha, por exemplo, ela quer que eu conte as historinhas para ela e depois ela diz assim, eu digo assim, não pode ser amanhã contar outra historinha? Não. Ela diz, pode ser agora. Ou então eu digo... Pode ser agora. Então são coisas assim que a criança ensina a gente, né? Sim, exatamente. E esse projeto eu acho que vale a pena e eu quero ver se continua, porque deu esse problema da pandemia que travou tudo, né? Sim. E agora esperamos que volte à vida normal para prosseguirmos esse trabalho, né? Sim, de legal. Projetos nas escolas. Já foram quantos livros publicados com crianças, tu lembra? Assim, que a obra foi construída com elas? Deve ter sido já uns 8, acho. 8? É. E esse livro, A Pandorga Prateada, de Yasmin, que foi publicado agora em 2020, olha só. Tu escreveu durante a pandemia? Como é que tu publicou em 2020? E também tem umas perguntas assim, como é que, se tu dorme pouco, porque escreveu 29 livros, né, em 30 anos, se tu tem um horário que tu escreve, conta pra nós essas criações. Assim, nas horas de folga a gente carrega pedras. Não, porque tem as leituras que nós como autores, nós temos que estar sempre se atualizando, lendo, pesquisando. E a internet nos ajudou também, foi uma coisa extraordinária, né? É verdade. De continuar procurando autores, procurar o que aquilo lá escreveu, né? Mas a literatura faz parte da minha vida, mas não quer dizer que eu viva só dos livros, né? Eu tenho a paixão pela música, sou apaixonado por música, eu toco um pouquinho de acordeão, assim, de leve, mas toco. Ai, que legal! Dessas valsinhas, marchinhas. Isso não está no teu currículo, que foi uma irmã minha que me ensinou. Ótimo. E a minha paixão por música, assim, tangos, por exemplo, eu fiz, no meu livro solo de adultos, eu faço homenagem para o Carlos Gardel, porque eu tenho uma paixão por tango também. Ai, que bacana. Porque eu gosto um pouquinho de tudo. A música paraguaia, a harpa paraguaia, eu acho uma coisa extraordinária. A harpa é linda. Eu gosto de rock, eu fui fã de Beatles e grupos da época, dos Beatles, né? Então, as horas de folga eu escuto música, eu interno meus netos, passeio com eles, porque os filhos já estão crescidos, já estão grandes. E assim, a gente tem a vida normal, porque as pessoas pensam assim, um escritor é uma pessoa do outro mundo. Não, nós somos uma pessoa igual aos outros. E a Pandorga Prateada de Yasmin, tu escreveu quando? Que tu publicou em 2020? Foi na pandemia mesmo. Pandemia. Tu escreveu na pandemia mesmo? Não podia se entregar os pontos. Tinha que continuar produzindo, lendo, pesquisando, né? E quem é a Pandorga? Como é que é? O que tu fala nessa obra? Essa aqui foi uma das vivências da infância, porque foi baseada nas Pandorgas. Yasmin é o nome de uma menina que eu acho bonito o nome. Né? Tu acha bonito. Então eu já usei Ana Paula, já usei Isadora e agora estou usando Yasmin. Yasmin, legal. Nome de personagem do livro, né? Sim.
A Pandora prateada. Então foi a pandórica, porque nossa infância foi das pandóricas, né? Era uma coisa bem comum. E eu pensei, eu tenho que fazer uma história de pandóricas. É verdade, também, né? Eu gostava de soltar pandorga. Eu acho legal, acho bem bacana. Tomara bonito. Que as crianças agora continuem com esse trabalho tão bonito, tem que ir para ensinar, fora, né? Tem que ir num lugar precisa de vento, mas dá para criar de coisas muito vento e bonitas. um pouquinho para fora. Assim, O meu sobrinho aprendeu na pandemia a fazer umas pandorgas. viu? Isso é bacana. E a tua mãe completou 100 anos este ano. Me conta um pouco sobre isso. Ela imaginava que o filho dela ia escrever 30 livros? Como é que é a tua relação com ela? O meu pai faleceu com 78 anos, foi em 96, e a minha mãe, tivemos essa bênção, né, que ela passou dos 100 anos de viagem. Eu costumo dizer, ela passou abanando, assim, porque ela já está com 100 anos e 3 meses, já passou, né? Ela fez 100 anos esse ano. E ter uma mãe centenária, mas olha, é uma coisa assim, nós bacana. Não podemos fazer aquela festa que a gente sonhava, né, porque tinha pandemia, mas os irmãos nós estivemos lá, nos reunimos, fizemos uma homenagem bonita para ela. Eles não tiveram estudo, né, Lígia? Eles tiveram até o tal de quarto livro, que antigamente era mais ou menos uma divisória, né, para depois seguir os estudos, o quarto livro, que seria o 4º ano primário, mais ou menos. Mas o meu pai também, ele foi comerciante, mas eles não eram letrados, né? Eles não tinham... Ela nasceu lá em Nova Esperança? A mãe sim, e meu pai também. E os meus avós vieram da Itália, né? Por isso que nós somos origem de italiano, assim, puro, né? De sangue puro de italiano, né? E ela lê tuas obras, ela comenta? Lia ou já leu? Ela lia, porque agora ela tem um pouquinho de dificuldade de visão, ela tem um pouco de catarata, tudo, mas a mãe sempre gostou de ler jornal, e gostava um pouco de ler também, e o meu pai não foi muito letrado também, como eu digo, né, por causa desse 4º ano que ele tirou até ali, né, o estudo, mas foi um comerciante assim que foi comerciante por 60 anos mais ou menos, teve uma experiência extraordinária no comércio, né. E eles, claro, eles ficavam felizes quando sabiam que eu tinha um livro novo. Eu levava um livro lá para eles autografado, sempre lá em São Francisco, né? Que eles moravam lá, a mãe ainda mora lá. Bacana, e acho que a mãe cada vez fica mais feliz, né? Porque ela já esteve até em feiras comigo. Que legal! Antes que ela estava mais... Ela está bem, então. A mãe, ela é quase lúcida total. Teria que fazer um estudo, até assim, como é que ela conseguiu, né? De vez em quando, agora ela dá uma viajada, assim, um pouquinho, como é o nome volta. dela? Ana. Que bonito o nome. Auri, nós temos que nos encaminhar para o encerramento do programa e eu gostaria de saber qual mensagem que tu deixaria para encerrar o programa, para os jovens, para quem gosta de escrever, para quem quer ser um escritor, enfim. A mensagem que eu deixaria, Lígia, agradecendo pela oportunidade, quero assim dizer que fiquei muito feliz com o convite. A mensagem que eu deixaria é que a leitura, que todos os alunos atuais, por exemplo, que estão no 1º grau, 2º grau, nunca deixem a leitura. Tenha a profissão que tenha, né? Seja um doutor, seja um mecânico, seja um enfermeiro, né? Seja um médico, seja um professor, ou as profissões que tiverem, que nunca deixem o livro de lado, que sempre procure valorizar o livro. Então deixe esse pensamento que eu deixei na contracapa do Confidente das Estrelas. Quem lê mantém um diálogo permanente consigo mesmo, com a humanidade, com a natureza e com Deus. Que bacana. Parabéns pelo teu trabalho, pelas tuas obras. Já tem algum projeto novo ou não? Se esse ano eu conseguir, vou editar mais um livro infantil juvenil. E o título é muito assim interessante, até vou lançar em primeira mão, porque não falei para ninguém ainda. Sim. O caso do cachorro só amanhã. O caso do cachorro só amanhã. É uma história cheia de enigmas e mistérios. E onde é que as pessoas podem adquirir teus livros? Onde é que elas encontram teus livros? Em bibliotecas públicas, em livrarias? Como eu edito na por Caposme conta, também, né? Como eu edito por conta meus livros, eu tenho dado bastante presentes também, distribuído também de brinde, né? A Livraria da Mente é uma das que vende meus livros. Livraria da Mente? Tem uns quantos livros meus ainda. Que é no calçadão de Santa Maria. E alguma outra livraria, se procurar, deve ter também alguns, né? Ou na Casa do Poeta de Santa Maria, que também pode ser comprado também, lá, né? Também, a SESMA também tem, também tem os livros. Né? E eu quero ver se continua escrevendo. Já ajuda também. a Casa do Poeta também, né? Isso, e eu quero ver se continua, vou tentar continuar escrevendo sempre, né? Produzindo.
enquanto as ideias funcionarem. Sim, e como é que tu te sentiu também como presidente da Casa do Poeta, né? Que também, tu foi mais de uma vez? Foi 3 gestões. 3 gestões. Como é que é? Foi muito interessante, né? Eu participo da casa praticamente, só não fui fundador, mas participo praticamente quase 20 anos. Né? Que bacana. Então tá, obrigado, Auri, mais uma vez pela tua vinda ao programa, uma satisfação te receber, conhecer o teu trabalho e as tuas obras. Volte sempre. Eu agradeço e ainda poderia ter falado do futebol, que era meu sonho ser jogador de futebol, e o magistério, que foi uma das paixões da minha vida também. Então tá, nós teremos outras oportunidades. Temos que encerrar o programa, então, muito obrigada. Foi um prazer tê-los com vocês. Você pode assistir esse programa na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas, temos programas inéditos, ou no site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br, nas redes sociais das páginas do Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando que a eSharp que eu uso, vocês podem encontrar na minha loja virtual, lijamarques.com.br, e eu agradeço aos apoiadores culturais deste programa. Nos vemos nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.